chama Operário em Construção, né? E trata sobretudo do operário da construção civil. Ele começa com o epígrafe da Bíblia, do Lucas, capítulo 5, versículos 5 e 8. Bom, operário em construção. E o diabo, levando ao alto monte, mostrou-lhe, num momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei todo o poder e sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será seu. E Jesus, respondendo, disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Agora começa o poema. Era ele que erguia as casas, onde só havia chão. Como um pássaro sem asas, ele subia as casas que lhe brotavam da mão. Mas tudo desconhecia de sua grande missão. Não sabia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo sem religião. Como tampouco sabia que a casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. De fato, como podia um operário em construção compreender porque um tijolo valia mais do que um pão? Tijolos ele empilhava, com pá, cimento e esquadria. Mas quanto ao pão, ele o comia. Mas fosse comer tijolo. E assim o operário ia, com suor e com cimento, erguendo uma casa aqui, adiante um apartamento, além uma igreja, à frente um quartel e uma prisão. Prisão que sofreria não fosse eventualmente um operário em construção. Mas ele desconhecia um fato extraordinário, que o operário faz a coisa, e a coisa faz o operário. De forma que, certo dia, à mesa, ao cortar o pão, o operário foi tomado de uma súbita emoção, ao constatar, assombrado, que tudo naquela casa, garrafa, prato, facão, era ele quem os fazia. Ele, um humilde operário, um operário em construção. Olhou em torno, gamela, banco, enxerga, caldeirão, vidro, parede, janela, casa, cidade, nação. Tudo que existia, era ele o que fazia. Ele, um humilde operário, um operário que sabia exercer a profissão. Ah, homens de pensamento, nunca sabereis nunca o quanto aquele humilde operário soube naquele momento. Naquela casa vazia, que ele mesmo levantara, um mundo novo nascia, de que isso sequer suspeitava. Um operário emocionado olhou sua própria mão, sua rude mão de operário em construção. E olhando bem para ela, teve um segundo a impressão de que não havia no mundo coisa que fosse mais bela. Foi dentro da compreensão deste instante solitário que, tal sua compreensão, cresceu também o operário. Cresceu em alto e profundo, e largo no coração. Como tudo que cresce, não cresceu em vão. Pois além do que sabia exercer a profissão, o operário adquiriu uma nova dimensão, a dimensão da poesia. E o fato novo se viu que a todos admirava. O que o operário dizia, outro operário escutava. E foi assim que o operário do edifício em construção, que sempre dizia sim, começou a dizer não. E aprendeu a notar coisas a que não dava atenção. Notou que sua marmita era o prato do patrão, que sua cerveja preta era o uísque do patrão, que seu macacão de Zuarte era o terno do patrão, que o casebre onde morava era a mansão do patrão, e que seus 2 pés andarilhos eram as rodas do patrão, que a dureza do seu dia era a noite do patrão, que a sua imensa fadiga era amiga do patrão. E o operário disse não, e o operário fez-se forte na sua resolução. E como era de se esperar, as bocas da delação começaram a dizer coisas aos ouvidos do patrão. Mas o patrão não queria nenhuma preocupação. Convença-no do contrário, disse ele sobre o operário. Ao dizer, sorria. Dia seguinte, o operário, ao sair da construção, viu-se súbito cercado dos homens da delação e sofreu, por destinado, sua primeira agressão. Teve seu rosto cuspido, teve seu braço quebrado. Mas quando foi perguntado, o operário disse não. Em vão sofrer o operário, sua primeira agressão. Muitas outras se seguiram, muitas outras seguirão. Porém, por imprescindível, ao edifício em construção,
seu trabalho prosseguia, e todo o seu sofrimento misturava-se ao cimento da construção que crescia. Sentindo que a violência não dobraria o operário, um dia tentou o patrão dobrá-lo de modo vário, de sorte que o foi levando ao alto da construção, e num momento de tempo mostrou-lhe toda a região, e apontando ao operário, fez-lhe esta declaração: dar-te-ei todo esse poder e sua satisfação, porque a mim foi entregue, e dou a quem quiser, dou-lhe tempo de mulher, portanto tudo o que vês será teu se me adorares, e mais ainda, se abandonares o que te faz dizer não. Disse e fitou o operário, que olhava e refletia, mas o que via o operário, o patrão, nunca veria. O operário via as casas, e dentro das estruturas via coisas, objetos, produtos, manufaturas. E via tudo o que fazia. O lucro do seu patrão, em cada coisa que via, misteriosamente havia a marca de sua mão. E o operário disse não. Loucura! Gritou o patrão. Não vês o que te dou eu? Mentira! Disse o operário. Não podes dar-me o que é meu. E um grande silêncio fez dentro do seu coração. Um silêncio de martírio, um silêncio de prisão. Um silêncio povoado de pedidos de perdão. Um silêncio apavorado com medo e solidão. Em silêncio de torturas e gritos de maldição. Um silêncio de fraturas a se arrastarem no chão. E o operário ouviu a voz de todos os seus irmãos. Os irmãos que morreram por outros que viverão. Uma esperança sincera cresceu no seu coração. E dentro da tarde mansa, agigantou-se a razão. De um homem pobre e esquecido, razão, porém, que fizera em operário construído, em operário em construção.